Recursos para a matéria de conhecimentos do DF, RID-DF, no concurso da SEDF, da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Temos algumas possibilidades de recurso, tanto para orientador quanto para professor na matéria de RID, e nós vamos tratar isto neste vídeo. Então fica aí se você fez uma dessas duas provas. Vamos embora! Fala pessoal, eu sou Rafael Vale, professor de Conhecimentos DF, RID-DF, e estou aqui para falar um pouquinho sobre possibilidades de recurso e inclusive fazer algumas sugestões para vocês no que tange a matéria de Conhecimentos do DF, RID-DF, no concurso da Secretaria de Educação do Distrito Federal, esse último concurso aplicado agora em outubro de 2022. Então, se você assistiu, se fez a prova, esse vídeo certamente é para você e você precisa estar atento. Então, pegue o seu caderno de prova e vamos analisar duas questões, uma da prova de orientador e outra da prova de professor. Lembrando que os números ali eles vão ser diferentes porque temos alguns tipos de prova. Então, ignore o que tiver ali, o númerozinho, porque realmente ele não vai fazer diferença. Veja direitinho a assertiva, localize ela no seu caderno de provas e verifique aí se você acertou ou se você errou de acordo com o gabarito preliminar divulgado pela banca Quadrix, tá bom? Então, pessoal, desde já vou pedir para que vocês já se inscrevam aqui no meu canal, é muito importante que vocês façam isso e também deixe o like para que o YouTube perceba que este canal aqui é importante e que esse vídeo precisa cada vez atingir mais pessoas porque é um vídeo de relevância. E claro, divulgar aqui também minhas redes sociais, tem o meu WhatsApp e também o meu Instagram, @prof.rafaelvale. Quem quiser trocar uma ideia aí no WhatsApp também fique à vontade, 61992517370. Lembrando que eu tenho a minha comunidade premium de conhecimentos do DF, se você quiser estar estudando essa disciplina aí para outros concurso, será um prazer te acompanhar durante esse processo, tá bom? Ok, galera, vamos lá agora logo para essas questões. Vou jogar aqui na tela. Olha, primeira questão aqui para vocês é a questão 40 desse tipo de prova, salvo engano é o tipo 1, tá? Depois vocês confiram aí, mas o importante é de fato ali a assertiva, tá bom? Então vamos lá, ó. Segundo estimativas do IBGE, a população do DF superou 3 milhões de habitantes em 2021, sendo que entre os moradores com mais de 50 anos de idade predominam as mulheres. Pessoal, vamos lá para o primeiro ponto aqui. 2021, estamos em 2022, 2021, o DF, de acordo com o IBGE, como eles colocam ali, segundo estimativas do IBGE, em 2021, o Distrito Federal já havia passado de 3 milhões de habitantes? Corretíssimo, corretíssimo. Vamos continuar o item. Sendo que entre os moradores com mais de 50 anos de idade predominam as mulheres. Ó, corretíssimo também. Então, o item ele teve como gabarito divulgado pela banca Quadrix correto, gabarito correto. Porém, a gente precisa perceber algumas coisinhas aqui. Esse último trecho dos 50 anos é verdade, tá? Só a título de curiosidade, quando você passa ali dos 20 aos 24 anos, realmente as mulheres são muito mais numerosas, tanto em números totais da população, considerando todas as idades, quanto de faixa etária. A partir dos 20 a 24 anos, realmente as mulheres são bem mais predominantes na população do DF, tá bom? Isso normalmente aí por conta dos homens terem normalmente aí uma morte um pouco mais tardia por diversos fatores que não cabe a nós nesse vídeo tá detalhando, mais para uma aula, beleza? Mas ok, pessoal. Agora, olha o que a gente pode abstrair daí. Primeira opinião aqui. Eu acho que esse gabarito é correto e ele deveria ser mantido como correto. Porém, alguns alunos me enviaram ali que eles interpretaram a questão da seguinte forma. Segundo estimativas do IBGE, a população DF superou os 3 milhões de habitantes em 2021. Só que o que acontece? Esse é realmente um argumento verídico. Alguns alunos marcaram como errada porque eles entenderam deste trecho que, na verdade, o IBGE ele já havia, antes mesmo de 2021, falado e estimado que a população do DF já havia passado mesmo antes de 2021 os 3 milhões. Por exemplo, se você fizer uma breve pesquisa na internet, você vai ver aí que já desde 2017, você já vê o IBGE falando que a população do DF passou os
os 3 milhões de habitantes. Então, assim, desde 2018, pelo menos, já temos publicações oficiais falando que o DF já passou. 2021 já passou? Já, mas temos várias informações que desde antes ele já havia passado. E alguns alunos acabaram marcando como errada essa questão porque eles entenderam o seguinte, ó, segundo estimativas do IBGE, a população do DF superou os 3 milhões em 2021, como se só em 2021 a população DF houvesse superado os 3 milhões de habitantes. Mas o IBGE, de acordo com ele, como está na questão, se tivesse falado, por exemplo, 2020, já havia superado, correto. Antes de 2020, já estaria também correto. Então, as estimativas do IBGE já existem desde antes de 2021. Então, na minha opinião, embora esse item, eu acho que ele tem uma tendência a não mudar o gabarito, tá? Porque errado, na minha opinião, não está errada a afirmativa, tá? Então eu sugeriria, se você errou eventualmente essa questão, uma anulação por você ter entendido dessa forma e que, na verdade, o IBGE ele já considera como a população do DF tendo passado os 3 milhões de habitantes mesmo antes de 2021. E não somente em 2021 que o IBGE considerou que já tivesse passado dos 3 milhões de habitantes aqui no DF. Então, se você construir um argumento ali fazendo essa sugestão de recurso, existe uma possibilidade dele ser sim acatado pela banca. É um argumento plausível para você estar utilizando. Embora, na minha opinião, essa assertiva ela não tenha realmente dado tanto a entender desse jeito. Mas como alguns alunos compreenderam dessa forma, eu considerei e acredito que também seja um argumento plausível de ser considerado, tá bom? Então, no que tange a prova aplicada para orientador, somente esta questão eu acredito que tenha alguma chance de haver uma mudança, mas numa mudança eu sugeriria uma anulação no máximo, tá? Mas eu concordo com o gabarito da banca, correto, porém existe essa possibilidade, se você errou, entrar com esse recurso, porque ele é sim um argumento plausível, beleza? Nas outras questões, eu analisei várias vezes as questões aqui, não consegui achar nenhuma brecha ali para você estar tentando buscar mais um ponto, beleza? Então vamos para a próxima questão aqui agora, deixa eu jogar aqui na tela a próxima questão. Essa questão, pessoal, é uma questão da prova de professor, Deixa eu jogar totalmente aqui na tela, ó. Vamos lá. A AMB, que é a Área Metropolitana de Brasília, abrange apenas os municípios do DF e os municípios goianos, situados nas adjacências do DF, ou seja, nas proximidades, ao redor do DF, os mais próximos do DF, e a ele conectados por importantes eixos rodoviários, havendo elevada densidade demográfica nas proximidades desses eixos. Pessoal, o que acontece nessa questão aqui? Na minha opinião, essa questão ela deveria ser anulada. Porque, embora o que ela fale, essa aqui, na minha opinião, deveria ser anulada, porque ela gerou uma margem muito grande ali para várias interpretações, tá bom? Olha só, o início. A AMB abrange apenas o DF e os municípios goianos situados nas adjacências do DF, ou seja, aqueles municípios mais próximos do DF. Beleza, e são sim só os goianos que estão na AMB. E aí ele conectados por importantes eixos rodoviários. Existem importantes eixos rodoviários que conectam esses municípios ao DF? Com certeza, existe sim. Então aí, sem problema até agora. Agora, o último trecho, que é um problema. Ó. Havendo elevada densidade demográfica nas proximidades desses eixos. O que acontece, pessoal, em regra? É o seguinte, desde que o mundo é mundo, desde que cidades são criadas, desde que populações se assentam em pequenos vilarejos, normalmente essas pessoas, essas populações, elas se organizam perto de corpos hídricos, perto de, por exemplo, uma rodovia. Por quê? Porque, por exemplo, na rodovia? Porque o comércio é mais fácil, o transporte está passando por ali, pessoas vão estar passando por ali, fica o gasto menor você estando ali já perto da rodovia. Então, até se você for pensar no próprio custo dos terrenos ali perto da rodovia, normalmente são mais caros do que aqueles bem mais no interior. Então isso é normal de você pensar assim, olha,
próximo dos eixos rodoviários, vai haver uma maior densidade demográfica. Porém, o item ele não está escrito que vai haver, existe uma maior densidade demográfica. Ele fala que existe uma elevada densidade demográfica. Na minha opinião, esses dois termos eles são completamente distintos. Para mim, uma elevada densidade demográfica seria, na verdade, falar que praticamente durante todo aqueles eixos rodoviários tem muita gente morando durante todo ele. E o que a gente vê nos municípios do entorno do DF, dos municípios aí da MB e o Distrito Federal, são diversas áreas logo ao redor desses eixos rodoviários, com grandes áreas de pecuária e agricultura, simplesmente com pouquíssima ou pouca população ao redor, ou seja, pouquíssima densidade demográfica. É correto falar que, por exemplo, em determinados lugares onde a cidade está mais presente, existe sim uma maior densidade populacional naqueles pontos fixos. Mas se você for olhar de forma geral, só você entrar aí no Google Maps, por exemplo, que você percebe trechos gigantescos sem conexão urbana entre eles, mas sim com a conexão ali fragmentada entre áreas agrícolas. Então, normalmente nessas áreas agrícolas, como você certamente está imaginando, se você já viajou aqui para Goiânia, já viajou aqui para Pirenópolis, do DF para Pirenópolis, por exemplo, você percebe que praticamente mais de 90% das áreas ali, elas não têm muita densidade populacional. Então, assim, se você chegasse e falasse que tem uma maior densidade populacional, na minha opinião, correto. Porém, o item ele fala em havendo elevada densidade demográfica nas proximidades desse eixo. Na minha opinião, este item deveria ter sido considerado errado, mas se realmente não foi um erro ali de produção da questão, deveria ao menos ser anulado. Esta é a minha opinião, tá? Se você tem opinião divergente, se você acha de outra forma também, pode mandar aqui nos comentários. Inclusive, sobre essas duas questões, pessoal, ou sobre alguma outra questão, se você tiver uma sugestão de recurso, alguma coisa que ficou aí, não ficou tão clara para você e você acha que poderia haver um recurso, manda nos comentários pra gente discutir cada um dos itens aí, porque às vezes eu tô corrigindo aqui as provas, né? E aí eu não percebo exatamente uma palavra ali que talvez tenha ficado meio ambígua, coisa do tipo. Então mande aqui nos comentários que a gente vai trocando uma ideia e vai construindo ali um raciocínio para que você possa sim estar montando um recurso plausível de ser aceito pela banca. Então trouxe essas duas questões, tanto uma de orientador quanto uma de professor. As outras questões eu não vislumbrei nenhum tipo ali de possibilidade de recurso, mas a gente pode estar discutindo também outras questões nos comentários logo aqui abaixo do seu vídeo. Se você gostou desse vídeo, pessoal, acha que foi um tema pertinente, matéria aí de conhecimentos do DF, a gente está tratando sobre ela, sobre a parte de recursos, lembra de deixar o seu like, se inscrever aqui também no canal, que é muito importante para o crescimento aqui e para a divulgação desse vídeo. Também, né, pessoal, se você tiver interesse, está me seguindo nas redes sociais, tem o meu Instagram, @prof.rafaelvale com 2 L's, tem o meu WhatsApp, se quiser trocar uma ideia aí comigo também, fique à vontade. Lembrando que existe a minha comunidade Premium, que eu entrego todos os conhecimentos sobre o Distrito Federal e, eventualmente, se você for fazer outros concursos, estarei aqui para estar te ajudando. Inclusive vou deixar os links aqui na descrição do vídeo com um super cupom de desconto para todos vocês. Pessoal, desejo que vocês tenham feito uma excelente prova na SEDF e, claro, se você precisar de alguma coisa, estou aqui à disposição. Um grande abraço a todos vocês e até o nosso próximo vídeo. Manda nos comentários aí se você gostou do vídeo e se você teve ainda alguma dúvida sobre esta matéria. Um grande abraço a todos e até mais.